colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Quando a noite cai, coisas estranhas acontecem. Causos dos inscritos. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Causo dos Inscritos. E se você ainda não enviou seu causo, agora você pode enviar também pelo WhatsApp. É só enviar seu áudio ou a sua história escrita. Ou então, se preferir, mande para o nosso e-mail. Os contatos estão aí na tela. É só anotar e enviar para a gente, sem se esquecer de falar seu nome e a cidade onde a história acontece. Então vamos deixar de enrolada e vamos para o episódio de hoje. Olá, Rui. Eu me chamo João Vitor e este caos ocorreu há mais de 30 anos atrás com meu avô José Alfredo. Ele outrora morava em uma cidadezinha chamada Nova Timboteua, uma cidade pacata que fica localizada no estado do Pará. Nesta época ele fundara uma pequena carpintaria e ali ele começou a trabalhar. E ela veio a crescer e ele veio se tornar na época um dos melhores carpinteiros da região. Tanto é que ele era considerado por muitos um dos melhores carpinteiros da região ali. Então ele trabalhava muito no decorrer do tempo ali naquela carpintaria. E ele começava a sua labuta cedo. Saía de casa 5 horas, 5 e meia da madrugada e virava o dia, quando traspassava a noite. Ele também adentrava na madrugada do outro dia. Era muito corrido ali, trabalhava demais. Certa feita, em um dia comum de serviço ali na carpintaria, trabalhou com seus amigos. Aí o ponteiro bateu, era 3 horas da madrugada. Então eles decidiram ir embora, que já haviam terminado o trabalho daquele dia. Então eles se organizaram ali, meu avô com os demais amigos, sócios, se organizaram para sair para suas casas, cada um para suas casas. Então ele pegou ali o seu facão, a sua peixeira e colocou ali na sua cintura, na bainha. Pegou a sua lanterna muito poderosa e a sua bicicleta, que era na época Monarch, antiga. Então ele se despediu do pessoal e se retirou. O trajeto pelo qual ele percorrera era em torno de 5 quilômetros para que ele pudesse chegar no seu destino, na sua casa. 5 quilômetros. Então ele tinha que percorrer esse caminho. Era o único caminho que tinha para ele chegar à sua casa e sair da sua casa para o serviço. Então ele foi. Não tinha um pé de cristão ali naquela rua escura. Ele escutava apenas o barulho dos grilos, dos gafanhotos. Então ele foi seguindo. Naquela madrugada fria de 3 horas da madrugada. Então ele ouviu um barulho, um som de asas batendo. Bu, 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 bu. Mas ele nem ligou, continuou a sua viagem ali. Ele pensara que era apenas uma coruja, né? Porque tinha muita naquele lugar ali, rondando por ali. Ele seguiu. Aquela zoada, ela fez bu, 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 batendo, mas ela acalmava, parava. Aí passou um momento e começou de novo a bater as asas. Bu, 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 só que mais perto do que outrora. Ele também não ligou muito, né? Só que era uma coruja. Aí ele continuou. Aquela zoada parou e logo mais ela começou a fazer barulho novamente, aquele bater das asas. Bu, 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 bu. Então ele percebeu que estava mais perto do que antes. Então ele parou, não parou de andar na bicicleta, mas ele desacelerou um pouco. Aí começou a pensar ali, ficar cabreiro, né? Como diz a história. Ele pensou assim, mas como pode? Esse bicho está tão perto aqui, está tão longe. Acho que é outro, mais perto. Aí ele continuou. Aí aquela hora parou e voltou novamente. Quando ela voltou mais perto dele. Bu, 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 bu. Som de asas batendo. Bem acima da sua cabeça. Então, Rui, aí ele ficou mais cabreiro ainda. Como se ele tivesse paralisado ali. Ele parou ali a bicicleta, né? Aí desceu, ficou em pé. Aí olhou para um lado e para o outro.
não viu nada. Aí ele escutou um leve brisa, né? Um vento assim, percorrendo o lugar, assim, tocando no seu rosto, na sua pele, um vento frio. Então ele olhou para cima e viu um enorme ser. Acho que era o comprimento de uma pessoa, mas só que não dava para ver assim as características gerais daquela criatura no céu. Ela estava no céu sobre ele e estava imóvel, só batendo as asas devagar. Ele olhou como se estivesse paralisado para cima, né? Olhou aquela criatura bater as asas. Aí então veio o apavoro. Ele ficou aterrorizado com aquilo. Ele não podia ver as suas características gerais, mas ele pôde ver que a criatura tinha enormes garras em suas mãos e em seus pés também, enormes garras, e também ele tinha uma cauda pontiaguda e enormes presas também. Então ele ficou mais imóvel do que já estava, frio, suando frio ali, segurando aquela bicicleta. Ele não podia dar um passo sequer, estava aterrorizado, suando frio, com aquele calafrio que vinha de dentro para fora ali. Até para gritar, ele não tinha disponibilidade nenhuma para dizer uma palavra. A única coisa que ele ficou fazendo foi direcionar o seu olhar para aquela criatura que estava diante da sua cabeça a poucos metros. Então ele, aterrorizado, ficou fito naquilo, sem pronunciar uma palavra e sem mover um dedo do lugar. Nada se passava por aquela mente aterrorizada. Então, do nada, aquela criatura olhou para ele com olhos flamejantes, assim como se tivesse irada. Ela abriu a sua boca assim, soltou um berro aterrorizante que naquela madrugada ecoou por todos os lados. Então ela de súbito começou a descer. Ela, como um pouso de uma águia, ela veio em cima dele, assim, sabe? Ela deu um mergulho em cima dele. E quando ela ia alcançando ele, se ouviu um rugido de um tiro. Ele não sabe de onde veio esse rugido. O tiro atingiu aquela criatura, que fez um enorme barulho, como se estivesse sentindo dor. Ela deu um grito ali, aterrorizante, de dor. Aí ela desistiu do seu ataque e desviou por ele e foi embora, do nada. Aí ele passou um tempo ali paralisado, sem entender nada. Não podia virar o pescoço para um lado nem para o outro, estava aterrorizado. Então o que acontece? Aí depois de um tempo ali que ele veio recuperar ali seu movimento, né, que ele estava paralisado. Ele foi movimentando os braços, as pernas ali, mas parecia que estava travado. Porque na mente dele, ele não estava acreditando no que ele estava vendo. Não estava. Aquilo era surreal, algo sobrenatural, de outro mundo. Parecia mais um pesadelo, mas que era, na verdade, realidade. Mas o tiro que ele ouviu, ele pensara que era alguém que estava ali por perto. Um caçador, porque existe uma área de mata lá também, que outrora muitos caçadores passavam por ali para caçar. Então ele pensara que era um caçador. Aí ele olhou, focando. O medo era tão grande que ele esqueceu de focar com a sua lanterna para aquele animal, para aquela criatura que estava pairada no céu. O medo era tão intenso que ele esqueceu de focar com a sua lanterna. Aí então, quando ele ganhou assim movimento, coragem, ele conseguiu focar ao seu lado, ao seu redor, mas não avistou ninguém ali por perto. Então ele pensou: quem foi que fez isso? Quem deu esse tiro aqui? Que eu não consigo ver ninguém. Não vejo ninguém aqui, nenhum movimento, nenhum barulho, nada. Quem foi que deu esse tiro aqui? Aí ele falou: oi, tem alguém aí? Obrigado, meu amigo, você salvou a minha vida. Eu sei que foi você que deu um tiro nessa criatura e ela foi embora. Você me salvou. Agora você poderia aparecer? Aí o silêncio era a resposta. O silêncio era a resposta. Aí ele pensou consigo mesmo: quem foi que atirou? Quem é? Então ele ganhou coragem, seu movimento voltou. Ele pegou a sua bicicleta e
Num instante ele foi embora. E aquela criatura, Rui, nunca mais apareceu. E também até hoje ele não sabe quem foi que atirou na criatura. Então esse foi o caso que aconteceu com meu avô, José Alfredo, tá? Há mais de 30 anos atrás. Que até hoje, quando ele conta, ele se arrepia todinho. E as pessoas que estão ao seu lado também. Boa tarde, Rui Henrique. Meu nome é Matheus, eu falo de São Vicente, cidade do litoral de São Paulo. E eu venho compartilhar aqui um caos com vocês. Esse caos ele aconteceu comigo e com as minhas irmãs. A minha avó, Dona Alice, ela era proprietária de uma casa em Santos. E naquela época as casas eram bem grandes, eram casarões. Não era casa pequena. E nós costumávamos ouvir da minha avó, da minha mãe, do meu tio, que naquela casa habitava um ser maligno, um ser trevoso, um ser maldoso. E que ele habitava ali por conta de uma história que aconteceu com o antigo dono da casa e com a esposa dele. A esposa dele foi diagnosticada na época com um câncer no cérebro. E era um câncer bem agressivo. Na época a medicina não tinha muito o que fazer. E o esposo dela, esse senhor, já desenganado, ele começou a recorrer ao que ele podia para tentar salvar a vida do amor da vida dele, a esposa dele. E como último recurso, ele recorreu à magia negra. E começou a fazer trabalhos de magia negra para tentar salvar a esposa. E infelizmente foi em vão, pois o câncer era muito agressivo. E naquela época, os velórios aconteciam dentro da casa das pessoas. Essa moça que morreu, ela foi velada dentro da casa, da sala da casa. E alguns meses depois, esse senhor ele não aguentou de tristeza e se matou. E os parentes mais próximos tomaram as medidas cabíveis e botaram a casa à venda. Minha avó acabou comprando, sem saber dessa história. Ela foi saber depois pelos vizinhos que foram contando o que aconteceu. E nessa casa realmente tinha uma energia muito pesada, uma energia muito maligna. Eu me lembro que anos depois da minha avó falecer, nós já residíamos em uma outra casa. Essa casa que a minha avó tinha, ela ficou fechada durante meses. E apareceu um comprador. Então eu fui fazer a manutenção da casa. E levei minhas duas irmãs. A Camila, que na época tinha 10 anos, e a Vitória, que na época tinha 12, para me ajudar a limpar a casa. Nós começamos pela parte de baixo, que fica próxima ao porão onde habita esse ser maligno. E conforme nós fomos limpando, o dia foi passando, nós não vimos anoiteceu. E a minha irmã mais nova, Camila, eu me lembro como se fosse hoje. Ela apoiou a mão na parede, pálida, com a boca branca, e falou: é melhor a gente ir embora, tá ficando tarde. E ela começou a repetir aquilo sem parar: acho que a gente tem que ir embora, é melhor a gente ir embora, é melhor a gente ir embora. E na mesma hora a gente entendeu o que estava acontecendo. Essa casa, a parte de baixo, ela tinha uma divisão com um porão. Ela tinha um vitrô transparente que dá para ver o porão. E aí nós entendemos o que aconteceu. Nós subimos correndo, passando pelo porão, correndo para a parte de cima da casa, onde já era mais iluminada, era mais tranquila. E aí ela relatou o que aconteceu. Nós sempre tínhamos visões naquela casa. E ela contou que ela olhou para o porão e apareceram 8 olhos vermelhos em forma de triângulo. E depois que esses olhos apareceu um sorriso diabólico embaixo desses olhos. Um sorriso com os dentes pontiagudos olhando para ela, os olhos, e sorrindo também. E aí a gente saiu corrido da casa. Fechamos a casa, fechamos tudo e fomos embora. Mas infelizmente no dia seguinte eu tive que retornar na casa,
para estar fazendo a manutenção da parte de cima da casa. E nós tínhamos um cachorro, um Doberman, um cachorro robusto, grande. Nós chamávamos ele de Saddam. E o Saddam, quando ele era vivo, ele tinha as unhas grandes e a casa era feita de assoalho de madeira. E conforme ele andava na casa, a gente escutava clac, 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 as unhas dele batendo no assoalho da casa. Eu sabia que era o Saddam. E eu fui abrir a casa, Rui. Eu abri a primeira porta e não me senti bem. E eu fui até o quarto para abrir as janelas do quarto para poder iluminar melhor o ambiente. E conforme eu fui pro quarto, eu escutei atrás de mim vindo correndo. Clac, 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 clac. Como se fossem as unhas do cachorro batendo no chão. E parou na minha frente. Eu não sabia o que fazer. Eu saí correndo do quarto, corri até a sala, aquela unha correndo atrás de mim, perseguindo. Clac, 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 clac. E eu parei na porta da varanda, que dava de frente para a sala. E no canto dessa porta da varanda, no batente, tinha uma faca de prata. Uma faca bem antiga. Eu comecei a passar ela no ar, tentando me proteger. E mesmo assim o Clec veio atrás de mim e parou na minha frente. E eu me sentindo muito mal, eu saí correndo dali. É um lugar onde eu não quero mais voltar de jeito nenhum. Pois ali naquela residência nós vimos muitas coisas ruins. Muita coisa feia por ali. Eu tenho vários outros casos para estar contando. Mas essa é uma história que aconteceu nessa casa mal assombrada, comigo e com as minhas irmãs. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história que eu compartilhei com vocês. Sou fã do seu trabalho, Henrique. Espero ver essa história entretendo todos nós aí nos casos de cordel. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.